Dark Souls não é mais sinônimo de dificuldade? Mas como assim não é mais sinônimo? Ela tá pedindo modo easy ontem. Mas hoje já não é mais sinônimo de dificuldade, cara. Esse mundo... Nossa! Cara, esse mundo ele tá acontecendo muito rápido, cara. Vamos ver aqui. Soulsborne provavelmente sabe que a From Software é quem manda nesse gênero. Tudo começou com Demon Souls lá em 2010 no PS3. Depois vieram Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Água de coco. Tem gente que não considera um Souls-like, mas isso é papo pra outro vídeo. E claro, o fenômeno Elden Ring, o jogo que fez muita gente entrar de cabeça nesse universo. Esses jogos têm duas marcas registradas: o combate em tempo real, que não te deixa parar pra respirar, e a dificuldade, aquela maldita dificuldade que faz você querer tacar o controle na parede depois de morrer mais de 20 vezes para um único boss. Só que aí você lembra que o controle custou mais de R$300, daí você simplesmente se levanta da cadeira, respira por 5 segundos e tenta de novo. Mas aí você continua apanhando que nem vagabundo até finalmente matar o boss. Mas e hoje? Será que Dark Souls ainda é sinônimo de dificuldade? Ou será que o gênero evoluiu, se tornou algo mais acessível e foi além da ideia de só ser difícil? Ah, e deixando um pequeno aviso aqui pra vocês não se confundirem, toda vez que eu disser Soulsborne, eu estou me referindo aos jogos da From Software, ok? E quando eu disser Souls-like, eu estou me referindo aos jogos que não são da From Software, porque Souls-like significa tipo um Souls, e a From Software foi quem criou esse gênero, beleza? Aviso. Mas ele falou que os jogos Souls é sinônimo de só ser difícil? O conceito do vídeo já tá errado, né? Mas eu quero saber até onde isso vai. Vamos ver. Dado, vamos continuar. De uns tempos pra cá, o gênero Souls-like se popularizou tanto que virou o padrão máximo de dificuldade nos videogames. Mas só saiu um jogo novo que exige um pouco mais do jogador que já vem a comparação. É o Dark Souls de tal coisa. O curioso é que essa fama não veio com Demon Souls, o primeiro jogo da From Software nesse estilo. Ele até teve um público fiel, mas foi com Dark Souls 1 em 2011 que o gênero explodiu. E isso tem um motivo claro. Enquanto Demon Souls ficou mais nichado no PS3, Dark Souls saiu... Vamos lá. O que explodiu mesmo foi com Elden Ring. Né? Vamos começar daí. Que explodiu, que saiu da bolha, que virou mainstream, é Elden Ring. O Dark Souls 1, ele formou um nicho forte. Ele não explodiu. Ele formou um nicho muito forte. Explodiu Elden Ring. Ali você vê que ele já estava muito fora da bolha. Isso foi uma construção de anos, não é? Por exemplo, o Sekiro, game do ano. Nem com o Sekiro ele furou a bolha como o Elden Ring furou. Como a gente vê hoje, as pessoas entrando no jogo, jogando, querendo conhecer. Então, explodiu Elden Ring, formou o nicho, fortificou a marca. Aí começou ali, né? Para várias plataformas e começou a se espalhar pelo mundo. Com essa Não, Dark Souls 3 não tinha saído da bolha, cara. Errado. Saiu da bolha Elden Ring, cara. O nosso querido Dark Souls 2, o Dark Souls 3, eles ainda eram jogos muito fortes dentro do seu nicho. Talvez essa seja a confusão. Explodir a bolha, mano, é quando você vê realmente pessoas que nunca tocaram num Souls querer começar porque viram o Elden Ring bombar, porque viram que o Elden Ring é acessível, seja pela dificuldade, seja... Agora, esses jogos, essa trilogia Dark 1, 2 e 3, eles serviram para formar esse nicho gigantesco que foi, né, os jogos Souls-like, né, da From. Então, o Demon, Dark 1, 2 e 3, Bloodborne, esses jogos eles serviram para fortificar muito o nicho Souls-like. O Elden Ring estourou a bolha. Isso, gente, isso é só olhar. É só vocês verem o que o Elden Ring fez, né? O Elden Ring, inclusive, fez pessoas jogarem o Elden e querer voltar para conhecer os outros. O Elden, ele explodiu. Tum. E aí a gente tá vendo o que tá acontecendo. Mas por aí vai. Popularidade. O que vocês acham? Comente aí. Eram também os exageros. Jornalistas, youtubers e fanboys começaram a colocar Souls num pedestal como o ápice da dificuldade, como se nada antes ou depois tivesse chegado perto. E isso gerou uma mística absurda em torno desses jogos, com gente dizendo que Sekiro é o jogo mais difícil do mundo. E não é. Concordo com ele aqui. Eu acho que a galera falar que é difícil, e claro, não é fácil, mas nada que você sentar ali... O problema é do preguiçoso. O problema hoje que eu já falei, cara... Ela fala, mas é que tem que esvaziar um pouco mesmo, cara. Vocês são chato pra caralho. O problema é que ninguém hoje, o cara não quer sentar a bunda ali meia hora e apanhar um pouquinho até aprender o boss. Ele quer o modo easy, ele quer facilidade, ele não aguenta esperar, ele não aguenta aprender, ele quer tudo mastigado na garganta dele. Então assim, claro que não é o fim do mundo Souls-like. Acho que a galera tá descobrindo agora isso, não é? É difícil? É.
Mas por que a galera acha que é o fim do mundo? Porque quem já fez, é da hora tirar uma onda com o cara que nunca jogou, né? Então é legal, você vai sofrer, hein? E às vezes até sofre. E é difícil, tem jogos que são difíceis. O Sekiro o Berserker Kazan você tem que aprender a jogar o jogo, o tempo do parry, usar os combos, não é? Eu não fiquei preso lá 3 horas na porra do Viper, porque eu tava jogando errado. Depois aprendi e falei, pronto, acabou. Não vou ficar aqui preso 3, 4 horas mais em bicho nenhum. Então é assim, cara, você vai aprendendo. O problema é que as pessoas hoje não querem, né? Que o Nameless King é o chefe mais difícil da From Software e que a Malenia é a maior barreira que um jogador pode enfrentar em qualquer jogo. Mas espera lá, será que é pra tanto mesmo? Antes de mais nada, não estou dizendo que esses jogos são fáceis, longe disso. Qualquer um que já enfrenta o Warston e o Smough do Dark Souls 1, o Core de Bloodborne, o Ishin de Sekiro, ou até a própria Malenia, sabe o nível de dificuldade que estamos falando. Mas tem um detalhe que pouca gente comenta: os jogos da From Software são difíceis, mas são justos. Tirando o Radan da DLC, porque aquilo ali foi putaria mesmo que a From Software fez, cara. Que bagulho absurdo. Você nunca morre porque o jogo decidiu te ferrar de propósito. Se você tomou um golpe, provavelmente foi porque errou a esquiva ou não aprendeu o padrão de ataque do inimigo. Agora, compare isso com jogos realmente injustos, como alguns clássicos dos anos 80 e 90. Já tentou zerar Battletoads sem usar Save State? Ou passar das últimas fases de Ninja Gaiden sem querer dar um soco em uma idosa depois? Pois é, esses jogos te fazem sofrer, não porque são justos, mas porque foram projetados para arrancar fichas de fliperama ou fazer você perder dias até decorar cada pixel da fase. Nos jogos Soulsborne, existe um aprendizado... Acho que o Bloodborne não estourou porque é exclusivo. E Sekiro afastou alguns pelo marketing do game difícil. É porque o Sekiro também tem um método diferente de jogo, né, cara? Ele é um jogo de você quebrar postura, não de dar dano. Então isso afasta uma galera. A galera não entende muito bem, porque o cara entra no Sekiro achando que tem que ir lá e bater no bicho e dar dano nele. Mas não é. Porque o primeiro passo é quebrar a postura do bicho e depois, consequentemente, o dano, não é? E tem que manjar do parry. Querendo ou não precisa. Exato. Então por isso que vocês podem discordar de mim, tá? Comentem o porquê. Queria saber, entender o argumento contrário. Mas o único jogo que furou a bolha, Souls-like, é o Elden Ring, tá? Dark 1, 2 e 3, ele serviu pra fortificar e a gente conhecer o Souls-like hoje como ele é, não é? Dark 1, 2, 3, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, esses jogos, eles, né, fizeram ficar muito forte a From. Estourar a bolha, fazer com que pessoas de fora vissem o jogo, falar, caramba, que legal, Elden Ring. Real. O jogador melhora com o tempo, aprende padrões, encontra estratégias, testa builds novas e mais. Os jogos da From te dão ferramentas para facilitar sua jogatina. Aqui é que entra um ponto interessante. E para facilitar o entendimento de vocês, eu vou separar em 3 tópicos, beleza? Builds quebradas, summons e grind, que eu já vou explicar o que é. Quer matar os chefes de Elden Ring rapidinho? Faz uma build de magia absurda. Quer explodir os bosses em Dark Souls 3? Abusa de buffs e armas OP. Em Elden Ring, os summons transformam várias lutas em piada. A Black Knife Cheat, por exemplo, e o Mimic Tear que praticamente lutam por você. Sério, velho. Até a Malenia vira piada perto disso. Enfim, o grind... Eu com certeza não falei isso certo, mas vamos continuar. É basicamente o seguinte: tá apanhando? Então farma mais almas e melhora sua arma e volte mais forte, principalmente no Elden, que te dá tanta liberdade por ser mundo aberto. Então se você encontrar um boss, você não precisa necessariamente enfrentar ele naquele momento. Você pode deixar ele de lado e farmar um pouquinho mais pra você conseguir ter uma build melhor, conseguir ter armas melhores. Aí você volta e consegue praticamente destruir o coitado. Qual que é o problema do vídeo? Tô tentando entender o ponto do vídeo. Ele quer dizer que não é mais dificuldade ou ele tá perguntando pra gente se é ou não é? É, que ele tá jogando pra gente a questão. É que na internet... Porque a questão já é respondida no início do vídeo, não é? É que ele começa, ao meu ver, o conceito do vídeo tá errado, né? Porque você não pode resumir um Souls-like só a dificuldade, porque tem muitas outras coisas incríveis dentro do jogo. Level design dos bichos, a história, a lore, como eles contam a história pra você. A dificuldade é o que agrava, né? É a cereja do bolo. É o que traz pra gente o boca a boca. Falou, vai lá, joga, sofre. Mas tem muito mais por trás, né? A galera que joga hardcore quer transformar boss, cada NPC são muito boas, cara. Mas assim, óbvio, né? A dificuldade é o grande chamariz, mas tem muito mais coisa por trás. Soulsborne é uma experiência única de sofrimento. Parece que se você não jogou no máximo de dificuldade, sem summons, sem magia e sem o para além do necessário, você não jogou direito, né? E isso gera uma ilusão de que esses jogos são impossíveis ou que a experiência só é válida se for 100% sofrimento. Mas a verdade é que cada jogador pode encarar os desafios do jeito que quiser. Agora falando sério. Mas por que uma afirmação de um indivíduo vira verdade, Juregão? Sabe me responder?
Sabe? Não. Sabe. É bem fácil. Porque a galera não joga. Porque vagabundo de internet, a maioria não joga videogame. Porque você me diz o seguinte, se um cara chegar pra mim hoje e falar, Croizão, ó, saiu um jogo Souls-like lá, cara, é impossível, difícil pra caralho. Se eu não jogo videogame, eu vou ficar com aquela opinião. Por quê? Porque eu não joguei. Agora, por uma pessoa que joga, quando você falar isso, o que vai acontecer? Essa pessoa vai lá e vai jogar e vai ver que não é nada daquilo. Então, se as pessoas jogassem videogame, elas iam descobrir que o Souls-like tá longe de ser impossível. Os jogos da From Software estão longe de ser esse absurdo de difícil. E você não veria pessoas pedindo modo easy. Você não veria. Porque as pessoas não querem, elas não querem jogar e tal. Então, enfim, Juragão, o Mick tá dando um bagulho aí. Hoje em dia tem muito jogo que oferece desafios tão grandes ou até maiores que os Soulsborne. E a gente vai ver nos exemplos agora. Nioh e Nioh 2 são Souls-like, mas com um sistema de combate ainda mais técnico e punitivo. Tanto o Shima Sakon do Nioh 1, quanto o Otakemaru de Nioh 2 são chefes absurdos de difíceis. Pelo menos eu demorei mais de 1h30 pra passar dos dois. Hollow Knight tem chefes que fazem qualquer boss de Souls parecer brincadeira. Já tentou enfrentar o Radiance no Guru Home? Nunca faça isso, cara. Eu ainda sinto falta da sanidade que eu perdi fazendo essa experiência. Cuphead pode ter um visual bonitinho, mas a dificuldade beira o infernal, com fases e chefes que exigem reflexos absurdos. Roguelikes como Returnal, Dead Cells e Hades forçam você a recomeçar do zero toda vez que morre. É sem perdão mesmo. Tá ligado como que o bagulho é absurdo, velho? Sério, não tem como tancar um negócio desse não. Tá ligado? Porque, tipo, beleza, mano, você morre ali e você reseta no PowerPoint, tá ligado? Mas agora você resetar do começo do jogo, aí é putaria mesmo. Então, no fim das contas, Dark Souls ainda é sinônimo de dificuldade? A resposta é depende. Isso mesmo. Pra quem nunca jogou nada do gênero, sim, pode parecer um desafio enorme, mas para quem já passou por vários jogos da From ou de estúdios que seguem a mesma fórmula, a dificuldade já não assusta tanto. O que faz Souls ser especial não é simplesmente ser difícil. O que realmente cativa os jogadores é a sensação de superação. O jogo te coloca contra desafios aparentemente impossíveis, mas te dá todas as ferramentas para você vencê-los. E a satisfação de finalmente derrotar um boss depois de morrer várias vezes é algo que poucos jogos conseguem replicar tão bem. E claro, a internet adora exagerar. Jornalistas e fanboys colocam Souls num pedestal da dificuldade, mas esquecem que a... Mas por que as pessoas acreditam? Esse porque é o ponto, só cara. ouve e replica. Ô, Calamê, por que as pessoas acreditam? A resposta tá na pergunta. Uma mentira, ela não se torna verdade se as pessoas averiguarem. Não é? Por que se tornou esse mito todo em volta do Souls-like? Que não é fácil. Tem boss que é difícil pra caralho, sim. Só que, claro, que tem uns caras que aumentam. Que nem quando eu peguei o Dark 3, que não tinha ainda. Nossa, você vai sofrer, que você vai ficar preso no medir. Fiquei lá 40 minutinhos, 1 horinha, ponto, acabou. O Rei Sem Nome, o Nameless Skin do caralho e tal. Acho que fiquei meia horinha, acabou. E eu passei ele de primeira. Aí, ó. Entendeu? A bailarina. Ah, não, aqui a bailarina, não sei o quê. Acabou. Irmã Frida, 3 fases, matei ela de terceira. Ao vivo. Então, claro que não tem nenhum tipo de mística. É só você ter o controle, é só você entender. Agora, por que esses mitos viram verdades? Porque vagabundo não joga videogame. Porque vagabundo tá perdendo tempo no Twitter discutindo sobre porra nenhuma. E isso, cara. É isso. Vagabundo jogasse, saberia que não é esse bagulho todo, né? Há muitos outros jogos desafiadores por aí. No fim, a verdadeira dificuldade está na experiência de cada jogador e na forma como ele encara esses desafios. No mais, considere se inscrever no canal se gostou do vídeo. Tá aí, o canal dele tá aí na descrição. Mas é isso, mano. A galera jogasse não teria esses mitos, né?